tectônicas, Isso. que elas estão se movimentando ainda? Se movimenta em cima do manto, né? Tá. O manto é uma rocha derretida. É líquido. Vamos dizer, liquefeito, né? Liquefeito. Liquefeito. Rocha liquefeita. Tá, e elas estão se movimentando. Estão se movimentando. Quando uma bate na outra, o que acontece? Então, as placas tectônicas, você tem várias interações entre elas. Tá, Então, vamos pegar aqui, no meio do Oceano Atlântico, tá. uma placa está se separando da outra. E o que tem no meio? Aí no meio tem a dorsal mesoatlântica. É um buraco? É um vão. Um vão. Tá. Exatamente. O Felipe Raime até teve lá agora, na Islândia, e ele foi em cima da dorsal. Porque a Islândia, cara, é um país sensacional. Por quê? A dorsal mesoatlântica, ela passa no meio da Islândia. E você vê algum resultado? Você vê. O que você vê? Você vê o vão. Ele acha alguma foto pra mostrar isso? Acha? Coloca O aí. que ele coloca? Mesoatlântica e Islândia, né? É. Porque Tá. ela cruza o meio da Islândia. E lá tem um lugar que você vê o buraco. Nossa. E ela tá separando, se não me engano, 3 centímetros por ano. Entendeu? Uma coisa assim. Então, são duas placas. Aqui do lado é a placa sul-americana e a placa africana. Então, a gente chama de divergente. Tá. Cada um indo para o lado. Aqui no meio tem um monte de fumarola, que é fonte hidrotermal. Pequenos vulcõezinhos que aparecem aqui no meio. A gente tem o que acontece no Chile, que é uma placa entrando embaixo da outra, que a gente chama de subducção. Faz assim e a outra sobe? Uma placa vem aqui, ela entra embaixo da outra, subiu, formou os Andes. Tá. E ela continua entrando aqui. Então aqui nós temos uma placa sul-americana. Mas os Andes continuam crescendo ainda ou não? Acho que cresce ainda, ou muito pouquinho, né? Tá. Mas ela entrou aqui. Você tem a placa sul-americana aqui e a placa de Nazca. Chama até placa de Nazca, que está entrando aqui de baixo. Quando essa placa vai entrando, isso aqui é rocha pura. A rocha vai derretendo. Quando essa rocha derrete aqui, acontece terremoto aonde? No Acre, cara. Por quê? Você já ouviu falar do terremoto no Acre? Sim. Por quê? Se você pegar o Acre e descer uma linha retinha aqui dele, olhando de lado, Sei. é bem o ponto aonde a placa derrete. É bem o ponto. Olha lá, a fenda lá no meio, ó. Nossa. Você mergulha lá. Que É isso aí. doido. Eu não sei se o Jaime mergulhou, mas você vai e você vê. Aí a dorsal mesoatlântica passando no meio da Islândia, o cara tá mergulhando no meio da abertura dela. E há um tempo atrás tava junto. Tava junto. Isso aí. Ela tá se separando. Se você Daqui um colocar ano, 3 centímetros. Se você colocar uma fita ali amarrando os dois lados e voltar daqui o ano que vem, vai estar arrebentado. Porque ela separou, entendeu? Isso Então, é preocupante? Não, isso aí é a Terra, cara. É normal. Isso aí é a Terra, normal, cara. Normal, entendeu? E você consegue calcular ou esses movimentos Você são consegue meio... calcular tudo direitinho, você consegue prever como vai ser a Terra daqui 200 milhões de anos, 100 milhões de anos e tudo. E aquele na Califórnia que falam que vai ter o Big One, o que Lá- passa lá? Então vamos lá. Divergente, Tá. essa de subducção. A da Califórnia é um outro tipo. É o de cisalhante, que a gente chama. Você tem uma placa subindo e a outra descendo. Entendeu? Então ali você tem a placa, acho que é norte-americana, e até placa da Califórnia, que se eu não me engano o nome dela. Então quando tá fazendo esse movimento aqui, ó, aqui no meio abre uma falha geológica gigante, que é a falha de San Andreas. É. Que lá é uma falha linda também. É isso aí, ó, só que na Terra praticamente. Só que ali não tá indo nem pro lado e nenhuma batendo na outra, tá uma deslizando em relação à outra. E nesse tipo aqui, ó, tem muito terremoto violento. E agora a questão é, por que o do Big One que o pessoal fala tanto? Porque ela tá deslizando e às vezes não tem terremoto. Então ela tá acumulando energia. Vai acumulando energia. Porque ela tá parada ou... Não, ela tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo. Quando não tem Só que terremoto, ela tá acumulando? Ela tá acumulando energia. Porque o terremoto nada mais é do que a liberação de energia. Tá. Entendeu? A energia vai se acumulando. Dependendo da quantidade de energia que acumula, na hora que é liberado, Putz. você tem um terremoto gigante. Que é aqueles terremotos que a gente viu atingir Los Angeles, aquela que é famosa, que tem um viaduto em cima do outro, lembra? Falei. Então, essa aí foi por quê? Ficou muito... E tem um filme do The Rock aí que Tem o acontece... filme The Rock, é San Andreas, que chama, exatamente. Ali é o tipo um Big One desses. Quando eles gostam... Não é C, é quando então? Vai ter. Não. A gente não sabe pelo seguinte. Quando tem muito terremoto pequenininho, eles gostam.
porque a energia está sendo liberada de alguma maneira. Entendi. Quando para um tempo sem ter terremoto, começa a ficar preocupante, porque a energia está acumulando e ela vai ser liberada. Caramba. Vai ser liberada. E aí pode dar um terremoto muito grande ali naquela região. Não só ali. Na Síria foi assim, na Síria, né, que teve agora, no Marrocos foi assim também, lembra-se do Marrocos que teve agora há pouco tempo também. Então são placas que deslizam uma na outra. Então tem a divergente, tem a que mergulha, subducção, tem a que desliza e tem a convergente, que é o que aconteceu com os Himalaias. É uma placa que veio aqui de baixo, bateu na placa da Índia, bateu na placa, aquela placa, ali, a falha de San Andreas, ó, coisa louca, ó. A falha de San Andreas. Você vai lá, você anda na falha geológica. Entendeu? Você anda na falha. Uma grande cicatriz, né? É, uma grande cicatriz. E essa convergente é essa que choca, e nesse choque criou os Himalaias, entendeu? É a placa da Eurásia ali, Eurásia, com a placa indiana. Então é isso que acontece com a Terra hoje. E aí você tem pedacinhos de placa, plaquinhas menores e tudo mais. O vulcão ativo acontece Aonde quando? que entra o vulcão nessa história toda? O Himalaia já foi vulcão ou não? Não, ali não. O vulcão, ele normalmente acontece em regiões onde você tem encontro de placa tectônica, tá? Por quê? Porque aquela região ali, ela fica perturbada, entendeu? O manto dela, porque você está jogando rocha lá dentro o tempo todo e a rocha está derretendo. Aquilo ali acumula, aumenta muito a pressão e aquela pressão tenta sair por algum lugar, que são os vulcões, entendeu? Então, normalmente, em encontros de placa, a gente tem muito vulcão. Chile tem vulcão pra caramba. Nicarágua, México tem vulcão, muito vulcão. Estados Unidos também tem vulcão. Monte Santa Helena, Yellowstone, ali tem vulcões pra caramba. Europa, porque a Europa é uma confusão de placa tectônica, uma para um lado, uma entrando embaixo da outra e tudo. Então, Itália tem muito vulcão, né? Indonésia, Filipinas, tem os mais perigosos do mundo, talvez, são lá. O vulcão Toba, lá tem um vulcão que chama Toba. É mesmo? O pessoal dá até Toba é de lá, o Krakatoa é de lá. Krakatoa foi Krakatoa foi aquele, né, que a gente fala que é o som mais alto já ouvido